mais de 200 FPS de diferença de um processador para o outro. Isso aqui é uma diferença absurda. Todos os processadores da série AMD que tem esse 3D no final, eles são extremamente potentes em jogos, tá? E aqui a gente já consegue observar como é bastante superior, ok? Como é bastante superior o 5500X3D, galera. Não tem jeito, cara. Eu tenho aqui dois processadores muito bem vendidos, porém com propostas completamente diferentes. Aqui eu tenho um Ryzen de entrada, que direto no meu grupo de promoções só de processador e placa-mãe, que o link tá na descrição, ele chegou a aparecer abaixo de R$400, que se trata do Ryzen 5 5500. Esse daqui é um Ryzen de entrada, é como se fosse o Goku base, sabe? Sem ser Super Saiyajin, sem nada. Ele tem PCI Express 3.0, que é uma das maiores reclamações que o povo faz em relação a esse processador. Já o de cá é como se fosse o Goku Super Saiyajin 3, que se trata do Ryzen 5 5500X3D. Esse daqui é um dos melhores processadores para jogos da série AM4. Esse daqui já enxerga as placas de vídeo em PCI Express 4.0, que é uma grande vantagem em relação a esse outro carinha aqui. Porém, em questão de preço, estamos falando de processadores com valores completamente diferentes. Esse daqui custa mais ou menos R$400. Já esse outro aqui, facilmente ali você vai encontrar ele na faixa dos R$900. Porém, realmente existe uma grande diferença entre esses dois processadores. É isso que eu vou te mostrar hoje aqui. Esse meu canal aqui é um dos únicos do Brasil e do mundo que faz também teste em jogos competitivos. Então vocês vão ver em vários jogos competitivos esses processadores se enfrentando. Jogos como, por exemplo, BF6, Warzone, Fortnite. Qual é a verdadeira diferença nesses jogos de um processador para o outro? Eu vou te mostrar aqui. Em jogos casuais faz diferença mesmo? Por exemplo, no Okong, eu quero jogar o Okong, vai fazer diferença? Eu vou jogar, sei lá, o Red Dead, vai fazer diferença? No God, vai fazer diferença? Eu vou te apresentar tudo hoje pra vocês. Eu tô aqui no meu grupo só de processador e placa-mãe, que eu vou deixar o link na descrição. Deixa eu ver quanto foi que ficou o 5500 recentemente em promoção, tá? Vamos ver aqui em promoção. Olha só, galera, ficou de R$430. A última promoção que apareceu na Amazon, certo? Um cupom que a gente postou aqui. Ele apareceu também de R$429 aqui no Mercado Livre e apareceu de R$375 aqui na Amazon. Que dia foi isso? Ó, dia... Não sei se vai... deixa eu mostrar aqui, ó. Foi dia 1 de dezembro, tá vendo? 1 de dezembro ele apareceu nesse valor. Já o 5500X3D, a última promoção que apareceu foi de R$854 aqui no Kabum, né? Com esse cupom que a gente postou. Ele também apareceu de R$854 no Kabum também com outro cupom que apareceu. E ele apareceu de R$819 na Amazon. Que dia foi isso? Faz tempo, foi dia 3 de novembro. Mas apareceu, né? Nesse valor aqui, que foi um valor muito bom. Mas vocês podem observar que recentemente, nas promoções as últimas, ele apareceu na faixa de R$850. Ou seja, galera, estamos falando do 5500, que ele custa simplesmente a metade do valor comparado com o 5500X3D. Então toda vez que você vê ali daqui a pouquinho os testes e vê o desempenho, o resultado, vocês têm que ter isso em vista, que o 5500, ok, ele custa a metade do preço, quer dizer, menos da metade, né? Porque se você for observar, ele apareceu até abaixo de R$400, né? Então assim, são processadores realmente de patamares completamente diferentes. O que acontece é que muitas pessoas que estão me assistindo aqui têm o 5500 e está pensando em comprar o 5500X3D, ok? Então eu acho que nesse vídeo aqui você vai ficar totalmente esclarecido qual a verdadeira diferença entre esses dois processadores. Lembrando que nós também temos esse outro grupo aqui que é só oferta de placa de vídeo. Se você tá pensando em comprar uma placa de vídeo aqui barata, esse aqui é o grupo, cara. A gente posta promoção e cupom, como você pode estar vendo aqui, ó, toda hora sai promoções que com certeza você vai conseguir pagar muito barato aí na sua placa de vídeo. E aqui eu tenho o meu grupo principal, que inclusive conta com mais de 78 mil pessoas. Quem sabe a gente vai bater 100 mil aí muito em breve, que esse aqui é tudo, cara. Além de processador, placa-mãe e placa de vídeo, a gente posta o restante, né, que é monitor, teclado, mouse, SSD e outras coisas aleatórias, como você pode estar vendo aqui. Então tudo que entrar em promoção, que tiver barato, a gente vai estar postando aqui para vocês na área de informática, de tecnologia, para que você consiga economizar sempre, cara. Então eu aconselho sinceramente você tá participando aí dos 3 grupos para você sempre estar ligado. Sempre quando tem cupom, eu só aviso aqui nesse grupo principal, ok? Eu não tenho como avisar, por exemplo, um cupom que não pega em placa de vídeo no grupo que é só de placa de vídeo. Então, aqui, esse grupo principal, que também é muito importante você estar participando. Vou deixar o link de todos os grupos aqui na descrição deste vídeo. Teste passando na tela para vocês. O primeiro jogo aqui é o God of War Ragnarok, que é o God mais atual que tem para PC. E do lado esquerdo você já pode ver o teste aí passando para vocês
do 5500X3D e do lado direito o 5500, ok? Só pra gente poder ver aí a verdadeira diferença entre esses dois processadores. A gente também utilizou aqui uma placa de vídeo forte, poderosa, como a RTX 5070 Ti, e todos os testes a gente fez em Full HD para a gente ter sempre um FPS alto, para a gente ver realmente onde vai ali ter gargalo dessas placas e ver a real diferença entre elas. Inclusive, aqui já fica muito nítido, né, como o 5500X3D tá entregando muito mais performance aqui no God. A gente pode ver pela essa barrinha aqui azul, né, que aqui é o FPS médio. Assim que o personagem começa a andar, a gente ativa essa métrica. Assim que ele bater, inclusive, ali na água ali, ó, na areia ali, a gente trava essa métrica. E aqui a gente tem o nosso primeiro resultado, que foi 144 FPS contra 128, né? Olha também, galera, 1% low como ficou melhor, né? Vocês conseguiram observar ali, qualquer coisa vocês voltam. Esse jogo aí tá passando para vocês os gráficos que a gente configurou no jogo The Last of Us. A gente testa os jogos exatamente iguais, tá? Utilizando o mesmo o motor gráfico, tudo igual, cara, para não ter margem de erro. A gente pode observar que o Ryzen 5 5500, apesar de não ter o X, né, que teoricamente o que acontece? Os processadores da série AMD que tem um X é porque ele tem um clock mais alto, né? Só que o 5500 ele tem mais clock, ele chega até 4.2 no máximo, se eu não me engano, enquanto aqui o 5500 só chega até 4.0 no máximo. Então temos uma vantagem de clock pro 5500, né? Que sinceramente não é o suficiente, é muito pouco isso daí para poder chegar perto do poder do 5500X, que tem essa tecnologia 3D que ela é absurda, cara. Todos os processadores da série AMD que tem esse 3D no final, eles são extremamente potentes em jogos, tá? A gente pode observar uma coisa também que eu achei bem interessante, que os processadores estão entregando a mesma questão de energia, né? Então, são processadores ali que, pelo menos no The Last of Us aqui, tiveram a mesma eficiência ali da questão da temperatura. 124 FPS contra 102, uma surra aqui, né? Por 5500X3D, a gente pode observar como o 5500X3D foi superior. Aqui é o jogo Wukong, né? A gente botou ali no modo cinema. Sei que muitas pessoas vão criticar, não, certo, seria testar os jogos no baixo. Daqui a pouquinho você vai ver isso nos jogos competitivos, porque nos jogos competitivos eu realmente testei com os gráficos no baixo para poder ter o máximo de FPS possível na tela, e assim a gente vê de forma mais clara ainda a verdadeira diferença entre esses dois processadores. Aqui, para ser sincero, eu fiz uma simulação real. Então se o cara vai comprar, por exemplo, uma 5070 Ti, ele não vai jogar o Wukong, por exemplo, com os gráficos no baixo. Você concorda comigo? Ele provavelmente vai tentar o máximo de gráfico possível e vai tentar ficar sempre acima dos 60 frames. Aqui no jogo Wukong não teve muita diferença, inclusive eu até considero um empate técnico entre esses dois processadores, onde eles tiveram aqui, como você pode estar vendo, 74 FPS contra 72, apesar que 1% low aqui ficou muito superior no 5500X3D, ok? Por isso que talvez eu considere até um empate técnico, considerando apenas o FPS médio, mas para mim ficou muito mais fluido ali com o 5500X3D. Aí a gente já começa a entrar nos jogos competitivos, que o primeiro jogo no caso aqui é o Warzone, tá? O Warzone você tá vendo como é que a gente configurou o gráfico, basicamente tudo no baixo e desligado, né? E aqui a gente já consegue observar como é bastante superior, ok? Como é bastante superior o 5500X3D, galera. Não tem jeito, cara. Esse é um processador muito mais forte, muito mais potente, principalmente quando se trata de jogos competitivos, onde seu maior objetivo é ter o máximo de FPS possível na tela. E aqui o 5500X3D dá uma aula, ele dá um cacete, ou dá uma surra de lavada em comparação ao 5500. A gente pode observar aqui, deu 162 FPS contra 119, uma diferença, ao meu ver, bem significativa desses dois processadores, né? O que eu já posso adiantar para vocês aqui, do pouco que eu tô vendo, é que, na minha opinião, vale a pena sim você sair do 5500 e partir pro 5500X3D, tá? Porque, principalmente em jogos competitivos, galera, o FPS aumentou muito. Eu senti durante os meus testes aqui como ficou muito mais fluido os jogos com o 5500X3D, obviamente. Ele tá entregando muito mais performance. Olha só, 1% low, galera. Não se prenda só no FPS médio, não. Olha 1% low. Isso aqui, ó, essa barrinha amarela, quanto mais alto esse valor aqui pra você, menos a sensação de lag você vai ter, mais a fluida vai estar a sua gameplay. Olha aqui, ó, não tá ruim, cara, tá mais de 100, tá? Mas aqui tá 130, cara, faz diferença. Ó, 160 frames em média aqui, ó, contra 129, ó. Vamos ver o resultado final aí. Mas aqui, ó, 157 FPS contra 127, galera. Uma diferença alta, ao meu ver. Tá? Que é uma diferença de 30 FPS a mais. Ah, Jefferson, mas
Um processador custa 300 e pouco, outro custa quase R$1.000. Beleza. Se você, inclusive, já tem um 5.500, essa não vai ser a real diferença, né? Porque você vai poder até revender seus 5.500. Inclusive, não é todo mundo que, por exemplo, tem acesso ao meu grupo de promoções. Não é todo mundo que sabe que tem cupons secretos que a gente posta lá. Então, muitas pessoas compram o 5.500 no preço cheio dele. Até de R$500 eu vejo pessoas comprando por aí. R$500, R$600, já vi pessoas comprando nesse valor. Pessoas, inclusive, desinformadas, infelizmente. Então, mesmo usado, às vezes, na sua cidade, você vai conseguir vender ele no mesmo preço dele, o preço novo. De R$400, R$500, talvez você consiga vender esse processador. Mas vamos chutar baixo, vamos botar que você consiga vender de R$300. Você tira ali, pega em promoção lá no meu grupo de 850 ou 5.500x3D, tu vai pagar cerca de R$550. E pra mim, esse valor vale a pena sim pagar, porque tá entregando aqui uma performance muito superior, certo? E olha só, a gente tá testando com a 5070 Ti, cara. Imagina com uma placa de vídeo mais fraca, que talvez os jogos não estariam com essa quantidade absurda de FPS. Então, chega a um ponto que uma placa de vídeo mais fraca, com 10 FPS a mais, faz uma baita vantagem, né? Porque às vezes é a diferença de você jogar um jogo, sei lá, acima de 60 FPS ou não rodar acima de 60 FPS, né? Então, assim, cara, eu particularmente considero esse upgrade muito válido. Eu pegaria aí, sem dúvida nenhuma, se você tiver condições financeiras, eu optaria assim em pegar o 5500X3D, que é um baita processador, assim, do que eu testei ele aqui, é um dos melhores que tem, né? Ele chegou muito caro no Brasil, de R$1.200, era um preço que realmente era inválido, eu mesmo não recomendei na época, mas agora ele custando ali abaixo de R$900, é um processador que eu olho hoje com bons olhos, né? Inclusive olho com muito bons olhos, mais do que até o 5600, que era meu queridinho, né? Aqui no CS vamos ver a diferença que deu, claramente vai dar uma diferença significativa, né? Só de ver aqui, né? Mas vamos ver aqui quanto o FPS deu a diferença. Vai sair o resultado ali, a gente vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, que fica ruim de enxergar aqui no painel. Mas olha lá, deu 557 que eu já vi. Deixa eu ver, ó, 500 e quanto, ó? Ó, 557 FPS contra 337. Galera, tivemos mais de 200 FPS de diferença, cara. Mais de 200 FPS de diferença de um processador para o outro. Isso aqui é uma diferença absurda. É absurdo demais, cara. Você trocar um processador e ganhar 200 FPS. É bizarro, né? É bizarro, é bizarro. Aqui é o Fortnite, você vê que a gente testou ali no modo desempenho, né? Basicamente todo o resto ali a gente deixou tudo no baixo e desligado, apenas a distância de visão a gente deixou no Epic, até para poder forçar mais ainda o processador, né? Aqui a gente observa como ambos os processadores gargalou muito com a nossa 5070 Ti, mas olha só a diferença, cara, é esmagador, hein? É a mesma coisa que aconteceu no CS. Eu tô vendo aqui junto com vocês agora. Esse teste aqui eu não tinha visto ainda, né? Olha só, deu 420, né? Claro que eu tinha visto, só não lembrava, né? 420 FPS contra 248, olha só. Meu Deus do céu, cara. Quase 200 frames. Quase 200 frames, quase. Meu Deus do céu. Aqui deu uma diferença significativa, hein? Absurda. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais testes desses dois processadores se enfrentando até com outras placas de vídeo. Se você tem curiosidade, por exemplo, para ver o desempenho dessas placas aqui com a 5070 Ti da vida, ou até uma 5060, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, porque eu posso estar trazendo esse teste para vocês e mostrar a real diferença. Porque aqui com a 5070 Ti me demonstrou claramente como compensa muito mais você estar investindo no 5500X3D. É um baita processador. Eu sei que o 5500 ele é um processador de entrada. Ele é um processador para aquele cara, por exemplo, que não quer montar um PC com Xeon. É um cara que tá com pouco dinheiro apertado. Com certeza nessa situação vale a pena comprar. É muito difícil para mim, por exemplo, fazer um vídeo que eu sei que são dois processadores com propostas completamente diferentes. Nós estamos falando de um processador de entrada que custa 300, 400 reais e outro processador que é muito mais elevado, é muito mais caro, né? Eu sei disso, tá, galera? Eu sei disso. Por isso que eu tô colocando esses pontos aqui, para ficar bem esclarecido aqui para vocês. Claro que pro cara que tá montando um primeiro PCzinho, o foco dele é placa de vídeo. O foco seu tem que ser placa de vídeo, que é a peça principal para te dar FPS, para te dar qualidade ali gráfica nos seus jogos. Só que quando você já tem uma placa de vídeo ali, vamos dizer assim, boa, uma placa de vídeo até potente, você precisa estar desbloqueando o poder máximo dessa placa. Porque, por exemplo, tu compra uma 5060,
e vai jogar um jogo competitivo com a 5.500, você vai ver que vai dar gargalo. É um jogo ou outro ali que vai ficar em 100%. A maioria não vai, porque eu já testei aqui e não ficou 100%. Então, nesses casos, é necessário você fazer um upgrade e pegar um processador melhor. E o 5500X3D é muito bom pra você. Se você acha que o Ryzen 5 é o suficiente pra você, porque eu falo, você acha que é o suficiente? Porque tem pessoas, por exemplo, que o Ryzen 5 não serve. Um cara, por exemplo, que edita vídeo, trabalha com edição de vídeo, eu não recomendo de jeito nenhum comprar um Ryzen 5. Infelizmente, eu não recomendo, eu não consigo. Ah, Gerson, mas não dá pra editar? Dá pra editar, dá pra trabalhar, tudo mais. Só que quando o cara cita trabalho, eu penso em investimento. E pra mim, o cara precisa estar investindo melhor ainda, mais ainda no seu PC. E pra mim, eu que edito vídeo, eu sei disso. O Ryzen 5, infelizmente, não dá conta. Ele vai travar uma hora ou outra, né? Então, por isso que eu tenho que falar pra vocês. O Ryzen 5 é o suficiente pra você? Você só joga no teu PC? Então compre o 5500X3D, cara. Sem dúvida que vai ser uma baita escolha pra você, beleza? Mas eu quero saber de você que tá me assistindo. Você gostou desse desempenho? Você esperava que seria mais? Seria isso mesmo? Eu quero saber de você agora que tá me assistindo. Por favor, comente agora aqui. Eu peço, imploro pra você comentar. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sino pra você não perder os próximos testes e não também participar lá dos grupos de promoções, beleza? Então é isso, galera. Assim, valeu, fui!